Graça e paz, irmãos que participam desta oportunidade de estudarmos pela internet a palavra de Deus. Nós estamos alegres por podermos mais uma vez estudar a Bíblia aqui e compartilhar com as pessoas que participam a palavra do Senhor. Nós vamos ler o texto de Mateus hoje, Mateus 15, de 21 até 39. Mateus 15, de 21 a 39. Nós estamos estudando o Evangelho de Mateus e estudando este Evangelho já há muitos meses. E nós vamos continuar estudando até quando Deus permitir, mas a nossa pretensão é levar a cabo todo o estudo do Evangelho de Mateus. O texto diz assim: partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele respondendo, disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento sua filha ficou sã. Partindo Jesus dali, foi para junto do mar da Galileia, e subindo ao monte, assentou-se ali. E vieram a ele muitas multidões, trazendo consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e outros muitos, e os largaram junto aos seus pés, e ele os curou. De modo que o povo se maravilhou ao ver que os mudos falavam, os aleijados recobravam a saúde, os coxos andavam e os cegos viam. Então glorificavam a Deus de Israel. Chamando Jesus os seus discípulos, disse: tenho compaixão desta gente, porque há 3 dias que permanece comigo e não tem o que comer. E não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleça pelo caminho. Mas os discípulos lhe disseram: onde haverá, neste deserto, tantos pães para fartar tão grande multidão? Perguntou-lhe Jesus: quantos pães tendes? E eles responderam: 7 e alguns peixinhos. Então, tendo assentado o povo, mandado o povo se assentar no chão, tomou os 7 pães e os peixes, e dando graças ao, ao Pai, partiu e deu aos discípulos, e estes ao povo. Todos comeram e se fartaram, e o que sobejou recolheram 7 cestos cheios. Ora, os que comeram eram 4.000 homens, além de mulheres e crianças.
E tendo despedido as multidões, entrou Jesus no barco e foi para o território de Magadã. Que Deus abençoe a sua palavra. Nós vamos orar. Senhor, agradecemos pela tua palavra e rogamos que o Senhor nos ensine, por meio dela, a compreender as verdades espirituais e a praticar na nossa vida tudo aquilo que o Senhor ensina. Perdoa os nossos pecados e falhas, ajuda-nos a viver de modo agradável ao Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Então, queridos, a palavra de Deus que nós lemos mostra Jesus demonstrando sua autoridade sobre doenças, sobre cegos, coxos, aleijados, mudos, e curando toda sorte de limitações, de problemas dessas pessoas. E depois de discutir com os escribas e fariseus, nós vimos isso na semana passada, Jesus discutiu com eles acerca dos cerimoniais de purificação, né? Lavar as mãos antes de comer. Jesus mostrou aos que o seguiam que o que torna o homem impuro não é o que ele come sem lavar as mãos, mas é o que sai de sua boca, que é a impureza do seu coração. Os fariseus ficaram indignados, porque Jesus os chamou de hipócritas, aplicando a eles as palavras de Isaías: Este povo honra-me com os lábios, mas seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Então, Jesus estuda a profecia de Isaías e demonstra claramente que essa profecia é contra escribas e fariseus. Deste modo, fica demonstrada a diferença entre a religiosidade e a espiritualidade. Isso é muito claro neste texto, não é? Religiosidade e espiritualidade. Então, nós estamos vendo que são dois conceitos absolutamente distintos. Um é humano na sua essência, é uma religião humana, baseada nos méritos humanos, nos, nas, no entendimento humano, no esforço humano, baseada naquilo que a pessoa pode fazer para ser salva. E a, a espiritualidade é aquilo que a pessoa pratica porque foi salva por Jesus Cristo, né? A espiritualidade é o governo do Espírito na nossa vida. E é o Espírito Santo é que nos dirige, que nos conduz, que nos abençoa, que nos estimula a uma vida santa. Então, a espiritualidade é verdadeiramente diferente da, da religiosidade. Então, nós estamos vendo isso aí bem claro. Agora, Jesus se afasta dali para as regiões costeiras do mar Mediterrâneo, Tiro e Sidom. É uma região gentia, mas Jesus vai lá a si mesmo. Jesus vai pregar ali, e então surge uma mulher gentia, cananita, e clama pela libertação de sua filha, que está endemoninhada. A mulher é gentia, mas clama a Jesus chamando-o de Senhor,
filho de Davi. Então, isso pressupõe que ela conhece quem é Jesus e sabe que ele é o Messias, porque chamar de filho de Davi e chamar de Senhor significa que ela conhecia a origem de Jesus e sabia que ele era o Messias, o ungido de Deus. Então ela clama, filho de Davi. Essa é uma forte demonstração de fé, uma forte demonstração de fé daquela mulher. E os discípulos se incomodaram e pediram a Jesus que despedisse a mulher, que eles atendessem rápido para que ela fosse embora. E Jesus argumentou, experimentando os discípulos, né, que ele foi enviado às ovelhas perdidas da casa de Israel, né? Veio para o que era seu, né, conforme João nos fala. Ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas a mulher prostrou-se diante de Jesus e, aos pés de Cristo, ela clamou: Senhor, socorre-me. Então, isso significa reconhecer a divindade de Jesus, porque ajoelhar-se aos pés de alguém e o adorar e dizer socorro, Senhor, socorre-me. Então, ela realmente reconheceu que Jesus era o Filho de Deus. Então, Jesus ainda responde mais uma vez àquela mulher, que essa resposta de Jesus é muito intrigante. Não é bom tomar o pão dos filhos, né? Aquilo que é a, dos judeus, aquilo que era para pregar aos judeus e lançá-lo aos cachorrinhos, né? Então, é claro que ninguém faz isso, né? Jogar o pão dos filhos para os cachorrinhos. Jesus está dizendo que não é bom fazer isso. Ele está dizendo para aquela mulher que primeiro ele tem que atender os judeus e depois, então, ele pode atendê-la. Mas é, esta expressão não significa menosprezo à mulher, mas significa uma demonstração de que seu ministério era prioritariamente atender às ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas isso não impediu de Jesus atendê-lo, né? A mulher então surpreende Jesus com sua resposta. Ela diz que os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então, para aquela mulher, o que era impossível de realizar, para Jesus seria algo muito simples de fazer. Ela está dizendo assim que os cachorrinhos comem das migalhas, que aquele atendimento de Jesus não representaria absolutamente nada. É um atendimento precioso, mas isso não custaria nada para Jesus e não diminuiria a, a oferta de Jesus para os israelitas, né? Ela está dizendo, olha, o Senhor curar a minha filha é como uma migalha, é como alguma coisa muito pequena. O Senhor tem poder para fazer muito mais. O Senhor é poderoso para fazer muitos milagres. Agora, curar a minha filha só o Senhor pode fazer, mas isso é uma situação que é muito fácil para o Senhor. Jesus, então, diz para ela, né? E que ela estava dando uma demonstração de fé que Jesus reconheceu. Mulher, grande é a tua fé. Grande é a tua fé. Por que grande é a tua fé? Porque ela disse que aquilo para Jesus não representava muita coisa. Ela tinha confiança nele que ele era capaz de fazer muito mais do que limpar a sua filha daquele demônio, né? Então ela está dizendo: eu creio que o Senhor é capaz de fazer muito mais do que isso, mas eu estou te pedindo apenas uma migalha,
faz isso para mim, por favor. Então, Jesus, naquele momento, reconheceu a fé daquela mulher e ele curou a menina. Ele disse: seja conforme a tua fé. E daquele momento em diante, a menina foi liberta do demônio. Então, Jesus demonstra a sua misericórdia, a sua graça para com aquela mulher cananeia. E Jesus retorna, então, depois dessa cura, ao mar da Galileia. E ali lhe trouxeram muitas multidões, muitas, coxos, aleijados, cegos, mudos, muitos outros doentes, largando-os aos seus pés. E ele curou a todos, segundo o texto. O povo se maravilhava de ver todos os curados e glorificavam a Deus de Israel por causa daquelas curas que o Senhor fazia. A segunda multiplicação de pães ocorre nesse texto. Jesus está ali pregando para a multidão, curando os enfermos, e ele está preocupado, porque já faz 3 dias que a multidão está com ele e eles não têm o que comer. Então, Jesus fala com os discípulos, né? Vamos providenciar comida para esse povo, porque se eles forem para casa do jeito que eles estão, eles vão desfalecer pelo caminho. E os discípulos, então, apresentaram o problema, né? Como, num deserto como esse, arrumar tanto pão e tanto peixe para essas pessoas? Engraçado que fazia pouco tempo que ele tinha multiplicado pães e os discípulos parece que já esqueceram aquele fato. Então, agora, Jesus diz para eles: tragam os pães e os peixes que vocês têm aí. 7 pães e 2 peixinhos. E alguns peixinhos, não fala 2, né? Então, ele mandou que o povo se assentasse e, dando graças a Deus, tomou os 7 pães e abençoou e repartiu pelos discípulos para que eles ajudassem a distribuição do povo. Todos comeram muito, se fartaram, e sobrou ainda 7 cestos cheios, e foram 4.000 homens alimentados, além de mulheres e crianças, talvez umas 7.000 pessoas. Todos comeram e se fartaram, e recolheram ainda o que sobrou. E esses que comeram, portanto, perceberam mais um milagre de Jesus, né? E quando Jesus, então, terminou de alimentar a multidão, ele entrou no barco para a região de Magadã. Ele foi para a região de Magadã. Se Jesus, então, mostra a sua capacidade de providência, ele pode providenciar sustento para os necessitados. Ele pode manifestar o seu poder trazendo alimento, trazendo suprimentos para as pessoas que estão necessitadas. O que aprendemos com este texto? Primeiro, que a misericórdia de Deus estende-se a todas as pessoas, beneficia os gentios, beneficia os israelenses e os gentios, né? Então, a misericórdia de Deus estende os benefícios da sua graça aos gentios. E nós somos beneficiários desta graça de Deus, embora gentios, nós recebemos essa manifestação da graça de Deus em Cristo, né? Para cumprir a promessa de Deus a Abraão, que em seu descendente
que é Jesus, seriam abençoadas todas as famílias da terra. Então, a graça de Deus é manifestada para cumprir a promessa que Deus fez a Abraão. Que promessa? Que em seu descendente, que é Jesus, seriam abençoadas todas as famílias da terra. Então, nós somos abençoados, recebemos a bênção que Deus prometeu a Abraão em Cristo Jesus. E recebemos essa graça pela sua infinita misericórdia. Também aprendemos que Jesus contemplou a fé da mulher cananeia, porque ela o reconheceu como filho de Deus, adorando, chamando-o de Senhor e filho de Davi. Então, essa mulher tinha conhecimento de que Jesus era o Messias. Você conhece Jesus como o Messias de Deus? Ou você ainda não conhece Jesus como o Messias de Deus? Jesus não é um filósofo, um professor, não é um revolucionário, não é um religioso. Jesus é o Filho de Deus. E nós precisamos conhecê-lo como o Messias de Deus enviado ao mundo para a nossa salvação. Terceiro, os milagres de Jesus, como a multiplicação dos pães e milhares de curas, autenticam sua divindade, demonstram que ele é Deus e confirmam a sua reivindicação. Qual reivindicação? Ele é o nosso Senhor e Salvador. Ele reivindica esse título para ele e ele é verdadeiramente o nosso Senhor e Salvador. Você já é salvo? Essa é uma pergunta fundamental para a nossa vida, porque quem não é salvo ainda está perdido e está condenado a viver longe de Deus por toda a eternidade. Então, é preciso entender que ser salvo é um requisito fundamental para a nossa vida espiritual, para nós vivermos na presença de Deus. Jesus tem compaixão das multidões. Isto o leva a agir para solucionar os problemas que apresentam, seja curando, alimentando ou pregando sua, sua mensagem. Sua motivação é o amor. Qual é a atitude em favor dos necessitados que você tem? Qual é a sua atitude em favor dos necessitados? Quinto, Jesus age frente à impossibilidade. Diante da impossibilidade humana é que Jesus pode manifestar o seu poder. Quem poderia providenciar tantas comida para cerca de 4.000 homens, fora mulheres e crianças, mais ou menos 7.000 pessoas? Mas para ninguém poderia. Mas para Jesus não há limites. O poder de Deus não conhece limitação. Você crê no poder de Deus? O verdadeiro pão, o último agora, o pão essencial, é o pão espiritual, que é o único que pode saciar a fome espiritual e satisfazer plenamente o pecador. O pão espiritual é o próprio Jesus, né? O verdadeiro pão, o pão essencial, é o pão espiritual, que é o único que pode saciar a fome espiritual e satisfazer plenamente o pecador. O pão espiritual é o Senhor Jesus. Eu sou o pão da vida, né? Então, nós precisamos crer no Senhor Jesus e nos alimentarmos dele, da sua palavra, para que tenhamos vida eterna
para que nós gozemos de alegria, gozemos de paz, gozemos de plenitude da vida cristã. Deus abençoe a todos. Se Deus permitir, na semana vindoura, nós teremos mais um tempo para estudar a palavra de Deus. Amém.